Olá, pessoal, tudo bem? Na primeira aula de filosofia, eu tratei um pouquinho sobre a epistemologia, né? E um pouquinho assim, chamamos da teoria do conhecimento. Como é que nós sabemos, como é que a gente aprendemos as coisas? Né? Desde o início, lá que a gente começa a andar, depois a falar, como é que a gente percebe o conhecimento? Ou seja, nós vamos entrar aí uma chamada teoria do conhecimento. A gente tem duas grandes teorias hoje que, desde a filosofia moderna, é o que mais está sendo estudado, que é a questão do conhecimento empírico, ou seja, através dos nossos cinco sentidos, né? Através da nossa audição, o olfato, o tato, a visão, o olfato, ou seja, o paladar, ou seja, todos os sentidos, eles são os principais canais para o conhecimento dentro de uma linha de raciocínio, e a outra do racionalismo, que defende que nós já temos um conhecimento prévio e que ao longo da vida nós vamos desenvolvendo essas nossas aptidões. Segundo essa teoria, é ela que promove, por exemplo, as diferentes habilidades que a gente tem dentro da sociedade. Uma pessoa nasce para ser engenheiro, a outra para ser jogador de futebol, e a outra um jornalista, um professor, um mecânico. Ou seja, ela já nasce com um certo conhecimento e, através do desenvolvimento das habilidades, ela vai fazer com que esse conhecimento que ela já nasceu, ela já tem, ela vai desenvolver ao longo do tempo, ao longo da sua maturação, certo? Mas quando a gente fala em conhecimento, nós vamos ver lá desde os primeiros filósofos, os pré-socráticos, quando eles vão olhar para a natureza e vão fazer uma observação, né, no fim daquilo, os meios, a essência, né, que a gente depois vai chamar de metafísica, algo que está um pouco além da percepção humana, né? E a gente vai ver, eles vão estudar o meio, por que se acontece aquilo, e o fim. Mas ainda, como na ciência moderna tem hoje, eles não vão interferir na natureza, mas sim eles vão perceber como é que a natureza interfere na essência humana, através do questionamento de como foi surgindo as coisas, ok? Eu vou dividir aqui com vocês a nossa apostila para a gente dar continuidade aos nossos estudos. A dox e a episteme, pessoal, que é o início lá de uma forma antiga de nomear o que seria ciência. Acompanha comigo no texto. No século VI a.C., enquanto investigava a physis, a natureza, tá? Os filósofos pré-socráticos já se mostravam preocupados em alcançar um conhecimento seguro sobre ela. Por que os pré-socráticos, pessoal? Porque os pré-socráticos são aqueles que vêm antes de Sócrates, e esses pré-socráticos estudam a natureza. E a partir de Sócrates, eu tenho um estudo do comportamento humano. Ok? Mas vamos lá. Sentiam-se desafiados a compreender e a explicar com clareza a realidade que percebiam. No entanto, em virtude da multiplicidade e da mudança constante dos elementos que formavam a realidade à sua volta, sua tarefa não era simples. Nesse contexto, Parmênides falou sobre a existência de duas vias que podem ser percorridas em busca pelo conhecimento verdadeiro. Se lembra do que a gente falou lá no primeiro trimestre? Parmênides sobre a questão de Heráclito sobre a mudança e permanência. Parmênides ele prega muito a permanência, né, das coisas, que ela vai se desenvolvendo, mas se torna aquilo que ela realmente tem que ser e pronto. Heráclito, Heráclito ele vai ter uma outra visão. Ele fala, por exemplo, a famosa frase que nós nunca entramos sempre no mesmo rio. Por quê? Porque sempre que a gente entra, cada vez que a gente entra, como a água ela é corrente, não é a mesma água que a gente entrou pela primeira, segunda, terceira vez e assim infinitamente. Ok? Olha só como é que era a ideia de Parmênides. Era chamada para chegar ao conhecimento verdadeiro, né?
uma chamada doxa, cujos significados são aparências e opinião. Olha só, episteme significa conhecimento, ciência, ou seja, a primeira reflexão sobre o que é ciência vai ser iniciada a partir do século VI dos observadores da natureza, os filósofos naturalistas. De acordo com esse filósofo, confiar nas percepções dos sentidos conduziria o indivíduo à doxa, ou seja, uma via duvidosa e incerta que o afastaria da verdade, condenando ao engano. Vou dar uma explicação mais simples, que acho que eu já falei para vocês em sala de aula. Imagine que você está num ponto esperando um ônibus. Aí vocês veem assim, está chegando um ônibus e você vai pegar o terminal Grajaú, por exemplo, e você, quando vê um resquício de umas palavras no ônibus, você está com aquilo na cabeça, ó, vou terminar o Grajaú. Você vê lá um ônibus de longe, escrito já terminal, sua mente já liga ao Grajaú. Mas quando ela chega mais perto, aí você vai ver, é outro ônibus, é o terminal Varginha, por exemplo. Ou seja, é isso que Parmênides diz, deixar tudo à base dentro dos sentidos, ela pode condenar ao engano. Olha só, confiar na razão, porém, conduziria o indivíduo à episteme, uma vida rigorosa e segura, capaz de levá-lo ao ser, revelando-lhe a realidade. Ou seja, você foi enganado pelo sentido, pelo olhar, ao ver lá o letreiro do ônibus, mas, ou seja, isso mostra, segundo Parmênides, que os sentidos não são totalmente confiáveis, mas sim uma racionalização mais aprofundada daquilo, nós poderíamos chegar a uma maior realidade. Olha só, continuando aqui, ó, aqui, o conceito. Aí. A palavra doxa, ela pode ser traduzida como opinião e aparência. Doxa, opinião, aparência, subjetividade, e episteme, a ciência, a razão. Tá? Ela constitui a raiz da doxografia, utilizado para nomear textos em que determinados autores emitem suas opiniões sobre as ideias de outros pensadores. Ou pode ser comentários, né? Averiguação. Pode ter, hoje nós temos uma riqueza maior de vocabulário. Boa parte do que se conhece a respeito da obra dos pré-socráticos, por exemplo, decorre de textos dessa natureza, escrito por filósofos de diferentes épocas e lugares. Já a palavra episteme, que significa conhecimento ou ciência, ou a razão, tá? Você pode colocar aí do lado da razão, constitui-se a raiz do termo epistemologia, que designa a área dos estudos filosóficos que você está se dedicando nessa unidade, ou seja, de como nós conhecemos as coisas. Né? A epistemologia ela vai trazer de onde vem o conhecimento, como nós conhecemos, o que é conhecimento. Tá? Um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter um exemplo mais forte disso. A palavra conhecimento é utilizada na língua portuguesa para traduzir diferentes termos gregos. Por exemplo, gnosis, logos, episteme, ou seja, várias outras aí, teoria, mátema, sofia, ou seja, todos esses termos referem-se a algum aspecto do conhecimento intelectual. Para se referir ao conhecimento sensível, encontramos somente o termo grego disteses, que dá origem à palavra estética, que é mais ou menos quando a gente vê, a gente acha algo bonito, a gente vê aquilo, acaba admirando, ou a gente pode também ver uma mistura da estética com o cosmo, né? Que segundo os filósofos era algo muito perfeito, algo que era tudo em ordem, né? Não tinha desordem nenhuma no cosmo. Cosmo, estética, cosmética, que a gente conhece hoje. Qual é a função da cosmética? De deixar uma pele mais perfeita, de ordenar determinados locais do corpo. Ou seja, ele é uma junção dessas duas palavras que visa chegar à perfeição de determinadas coisas do corpo, que hoje nós temos uma área exclusiva disso, né, da cosmética. Uma das razões para isso pode estar no fato de que entre os filósofos da Grécia Antiga,
predominar a valorização do conhecimento intelectual e a atenção à unidade que permite reconhecer os elementos presentes no mundo, apesar da multiplicidade e das mudanças que os caracteriza. Lembrando que essa Grécia Antiga, ela se desprendeu do conhecimento mitológico, de explicar as coisas, para a observação. Observar, questionar o que está acontecendo na natureza. Ou seja, o que está acontecendo no movimento da natureza não seria mais explicado pelos mitos, pelos deuses, esses deuses que representavam alguma forma da natureza. Não. A partir desse momento, da filosofia, através dos filósofos pré-socráticos, que a gente vai iniciar lá com Tales de Mileto, que vê a água como o surgimento de tudo, né? A origem do surgimento de tudo, a partir de Tales de Mileto, a gente vai ter uma ideia de como sair da mitologia e entrar para a observação e questionamento. Ok, pessoal? Bom, eu acho que por enquanto a gente fica por aqui. Para a observação, pessoal, quero que vocês façam essa conexão sobre, olha só, você reparou que as escadas estão em várias posições que, embora sejam fisicamente inviáveis, parecem estar em um mesmo plano? Elas estão em um mesmo plano, pessoal? Como é que tá? Como é que você vê? Ela está de lado, ela está em pé. Observe essa imagem e depois vê se uma está ligando a outra, se há conexão entre elas e ver se é possível, o que é real, o que é irreal. É um estímulo para os nossos sentidos, né, captar essa imagem. Ok? Na próxima aula a gente vai entrar na teoria das ideias, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Lembrando que a gente está entrando numa fase sobre o que é e como nós atingimos o conhecimento, ok? Pessoal, a gente discute um pouquinho mais isso na live, traz as suas dúvidas, tá? Traz as dúvidas de vocês e a gente vai discutindo isso, ok? Então, pessoal, fiquem com Deus e até mais.